As tuas palavras determinam o seu futuro. Aquilo que você fala é o que você tem. Bom dia, tudo bem contigo? Hoje, sábado. Você sabia que hoje, sábado, é um dia excelente para você jejuar? Claro. Reserve os dias, reserve um tempo, reserve um momento para você buscar a presença de Deus, para você buscar a face dele. Nós estamos em jejum já há alguns dias, salvo engano, hoje é o sexto dia que nós estamos orando e jejuando. São 21 dias. Se você não começou ainda, começa hoje, sábado. É um dia excelente para você orar e jejuar. Reserve um tempo, entre no seu quarto, feche a porta e vai orar. Você vai perceber que quando você sair do seu quarto, o clima mudou, a atmosfera mudou. Deus fez presente naquele momento. Jejum hoje. O jejum, ele é uma abstenção total, parcial, completa, por tempo determinado para você buscar a face de Deus, para você glorificar a Deus, para você honrar Deus, para você mortificar a sua carne. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, jejum e oração. São 21 dias que eu quero estar com você, orando, jejuando e compartilhando alguns princípios bíblicos sobre esse instrumento, essa ferramenta, essa arma contra o diabo, essa arma contra o pecado, que se chama jejum e oração, durante 21 dias. Vamos lá? Deixa eu só falar para você, talvez você ainda não fez, aqui embaixo tem escrito inscrever-se, você vai clicar e vai fazer parte da minha família, do meu grupo de oração. Se inscreva aqui agora, tá bom? E no final do culto, no final do vídeo, compartilhe esse vídeo com muitas pessoas que você puder, tá bom? Vamos embora lá, vamos falar aqui um pouquinho. O jejum e oração, eu vou orar com você agora, tá? Fica aqui comigo, que vai ser forte. O jejum e oração, ele sempre fez parte do povo judeu, sempre esteve na Bíblia. Jejum e oração são uma forma de sacrifício. Jejum e oração, ele entra no princípio da adoração verdadeira, sincera, real, absoluta. A Bíblia relata que em todo o tempo houve jejum e oração. Quando Jesus ele entra em cena, no cenário, nós estamos falando agora em Mateus, capítulo de número 6, quando Jesus inicia o seu ministério, ele iniciou o seu ministério através de 40 dias de oração e jejum. 40 dias buscando a presença de Deus. E veja, quem conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo foi o próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo, ao conduzir Jesus, também inspirou Jesus para ele orar e jejuar. Marcos relata que Jesus estava no deserto entre o inimigo da alma, o diabo, e as bestas feras. A Bíblia fala que animais selvagens estavam lá. A oração e o jejum sempre fez parte da vida cristã. Claro que você está assistindo esse vídeo por dois motivos. Você é crente, cristão, servo de Deus, ou talvez não. Talvez você ainda não saiba, mas Deus já tem um projeto na sua vida pelo fato de você estar aqui agora comigo. Não é coincidência, não foi ao acaso, foi o próprio Espírito Santo te dizendo que você tem que orar e jejuar. Quando Jesus ele começa o seu ministério, ele começou orando e jejuando. Quando ele começa a ensinar agora, a ministrar para o povo, a falar para o povo, a orientar o povo, ele fala sobre a oração e jejum. Aqui no capítulo de número 6, versículo 5, e depois no versículo de número 16, de Mateus 6, Mateus 6,5, Jesus diz assim: e quando orares, entra no seu quarto, fecha a porta, para que ninguém veja. Não faça como os hipócritas que vão para as praças, oram alto para serem vistos. Mas os crentes, o servo, o sábio, entra no quarto, ora em secreto.
E Deus que vê tudo em secreto te recompensará. Jesus está dizendo aos judeus, mostrando a fórmula da oração. A oração tem que ser esvaziada. A oração, não precisamos, quando vamos orar, de selecionar palavras, ou pensamentos, ou palavras de efeitos, de impacto. Quando nós vamos orar, é uma conversa com Deus. A mais simples, a mais sincera, a mais verdadeira, o pedido mais absurdo, a confissão mais pessoal possível. É o aquebrantamento, é a entrega do homem ao Todo-Poderoso. É um relacionamento de um servo e o seu Senhor. A oração é uma intimidade entre um filho e um pai. É o momento que você fala para Deus o que você quer, que você expressa a sua vontade, seus medos, os anseios, desejos, a sua vontade de ter algo, o seu sonho mais impossível. É a oração. Entra no quarto e ora em secreto. Hoje, sábado, é um dia excelente para você orar em secreto. Jesus, ele continua falando sobre oração e aí agora ele parte para ensinar sobre o jejum. E ele diz, quando jejuares, não faça como os hipócritas, que abaixa o semblante, ficam aquela cara de doente, demonstrando para todo mundo que está jejuando. O jejum é uma entrega e uma humilhação diante de Deus em secreto. E ele diz assim, unge o seu rosto, lava o rosto, escova os dentes, penteia o cabelo. Ninguém precisa saber que você jejuma. Ninguém, absolutamente ninguém. E Deus, que vê tudo em secreto também te recompensa. Agora, claro, hoje eu estou jejuando. Sábado, hoje eu estou jejuando. Jesus jejuou. Ele passou 40 dias no deserto. 40 dias. Como que nós sabemos que Jesus passou 40 dias no deserto e foi tentado pelo diabo? Ele mesmo relatou isso. Ele mesmo ensinou os seus discípulos. E ele mesmo falou. Mateus escreve, registra aquilo que Jesus ensinou para ele do acontecimento no deserto, na tentação do deserto. Agora Jesus aqui, ele está ensinando para o povo. Ele está dizendo assim, olha, não toque trombeta, não traga isso como ego, como arrogância espiritual. Seja humilde, ora em secreto, jejue, mas para que ficar falando? Claro que num momento igual a este, que nesse momento estou sendo pedagógico, estou te ensinando, te ajudando, te aconselhando, te mostrando o caminho, eu tenho que falar. Mas dentro de mim, eu estou jejuando, estou falando para você que estou jejuando, há uma humildade. Quantas vezes eu oro e jejum e você não sabe, né? Mas como agora os nossos ensinos é sobre oração e jejum, eu relato que estou jejuando. O jejum, ele é um quebrantamento da carne. O jejum, ele esmiuça a gente por dentro. Porque, veja, qual é a necessidade mais básica do ser humano? O alimento. Essa é a básica. As outras coisas que são importantes, elas vêm em segundo plano. O alimento é aquilo que te faz ter vida. E Jesus está dizendo assim, mortifica essa carne. Mata até mesmo aquilo que é essencial. É o jejum. O jejum ele pode ser parcial ou total. Já falei isso em vídeos passados. Agora, observe. Quantas pessoas têm jejuado na Bíblia? Jesus jejuou. Na escolha de Barnabé e Paulo, os discípulos jejuaram. Na escolha dos diáconos, houve oração e jejum. Paulo jejuava constantemente. Jesus falou sobre jejum e oração. Os discípulos, quando estavam com Cristo, não jejuavam, mas após a assunção de Cristo, os discípulos também jejuaram. Daniel jejuou. Esdras jejuou. Neemias jejuou.
Isaías fala sobre o jejum que agrada a Deus. Então o jejum faz parte da cultura cristã. Quer vencer? Jejum. Quer vencer? Jejum. Quer ter poder contra o diabo? Jejum. Quer vencer o pecado que está perto, batendo na porta do seu coração? Tem que jejuar. Não tem como, tem que jejuar. É jejum. E eu vou te dizer mais. No dia que você não quiser orar e jejuar, é nesse dia que você tem que orar e jejuar. Quando você vai orar e você não quer orar, você começa a bocejar, pega o celular, atende alguém, levanta, bebe água. Nesse dia que você não quer jejuar, você tem que falar: Deus, eu não quero jejuar, eu não quero orar, me ajuda. Me ajuda a orar. Talvez você está aqui comigo, você está dizendo assim: nem precisa disso tudo. Não precisa? Precisa. E se você acredita que não precisa de orar e jejuar, vou te dar um segredo. Olha aqui. Fecha o quarto, fecha a porta do quarto. Entra e fala assim: Deus, eu acho que eu não preciso orar. Mas se for necessário, me ensine então a orar. Diga assim: Senhor, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de falar contigo. Eu não quero falar com o Senhor. Mas me dê essa vontade. Senhor, se o apóstolo está certo, então me ensina a orar. Eu não quero orar, não gosto de orar, não tenho prazer em orar. Mas se ele está certo, me ensina a orar. Nesse momento que você está falando com Deus, você já está orando. Talvez você não está sendo aquele sentindo, não tem aquela unção ainda, mas você já está orando. E Deus vai te responder, porque Ele é fiel. Ele é fiel. O jejum, quando ele está com orações, o mundo espiritual age. O mundo espiritual cai, se ajoelha diante de quem ora e jejuma. Anjos vêm para te servir. O jejum e oração ele é uma arma infalível contra o inferno, contra o pecado, contra a injustiça. O jejum e a oração, eles mudam, os dois, eles mudam circunstâncias. Circunstâncias. Na Bíblia, quantos exemplos nós temos? Como Esther, que o povo judeu seria dizimado. Esther orou e jejuou e Deus mudou a circunstância. Lembra de Nínive? Jonas, história de Jonas e o grande peixe? Nínive ia ser destruída. Quando o rei orou e jejuou, a circunstância foi alterada. A oração e o jejum abrem portas. A oração e jejum cura os enfermos. A oração e jejum expele demônios. Lembra de Jesus? Quando ele expulsou o demônio do garoto e os discípulos não podiam? Jesus comenta e diz: essa casta só sai com oração e jejum. Casta da incredulidade te capacita para expulsar a casta dos demônios. Olha como é que isso é forte. Quando você ora, as castas da incredulidade da sua vida saem. E o poder de Deus vem. E esse poder chegando até você, você tem autoridade para expulsar demônios. Oração e jejum é uma arma que o diabo não tem como vencer. Amanhã eu vou falar sobre a oração e jejum, uma arma poderosa que traz revelações. Quer ter revelações? Quer profetizar? Eu vou te mostrar como. Fica conosco, tá bom? E nós vamos orar aqui agora. Se você não se inscreveu, se inscreve. Agora eu quero que você faça o seu pedido de oração. Está aqui comentários ou no chat, se você estiver comigo na hora. Faz o seu pedido de oração. Escreve agora que eu vou orar. Eu vou orar. Todos os dias eu vou nos vídeos, leio os pedidos e oro. Leio os pedidos, respondo e oro. Todos os dias. É um trabalhoso? É sim. Mas Deus vai responder o seu pedido. Deus vai agir na sua causa. Deus vai operar milagres e maravilhas.
Comece o seu jejum hoje. Eu estou falando enquanto você vai fazendo o seu pedido de oração. Comece o seu jejum de 21 dias hoje. Tá bom? Vamos orar então? Vamos falar com Deus? Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Deus, nós te louvamos nesse momento porque o Senhor é Deus. É soberano, altíssimo, maravilhoso. Senhor, capacita os meus irmãos para eles orarem, capacita a jejuarem. Deus, que eles tenham força, que eles tenham, Deus, capacidade. Senhor Deus, que a vida deles seja direcionada pelo Teu Espírito Santo. Pai, eu te peço, desperta cada família, desperta os lares, desperta, Deus, os irmãos. Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus, manifesta a Tua glória, o Teu poder e graça. Que haja, Deus, uma unção de aquebrantamento, de autoridade, poder. Oh, meu Deus, é pelo poder que é no nome de Jesus. Derrama a Tua unção sobre a nossa vida e nos capacita, Senhor. Nos ergue, nos levanta e nos enche com Teu poder, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Rei. Pai, cada pessoa que entrar nesse propósito de vida, de orar e jejuar por 21 dias, eu te peço que os céus se abram. Eu te peço, Deus, que maravilhas aconteçam e que eles sejam, Deus, transformados, capacitados, cheios do Teu poder e do Teu Espírito. Senhor, eu abençoo as vidas. Eu repreendo a doença, eu repreendo o mal, eu repreendo o desemprego, a pobreza, a miséria, o divórcio, em nome de Jesus. E ministro, Senhor, sobre cada pessoa. Ministro sobre eles, Deus. Eu declaro prosperidade. Eu ministro saúde, paz no viver, famílias reunidas. Senhor, eu abençoo em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Deus abençoe de uma maneira especial a sua vida. Amanhã, o jejum que traz revelações. Quer aprender, quer crescer na fé? Vamos orar, vamos jejuar. Você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, te amo muito, um grande abraço, até amanhã, fica com Deus.